Pois não, iniciamos então a sessão cível. E havendo o número legal, declaro aberta com as bênçãos de Deus, né? Discussão e aprovação da ata. Todos concordam? Registre inicialmente a ausência do desembargador Vivaldo. Objetivamente, são as mesmas ausências que foram ditas ainda há pouco. Julgamentos. Eu chamo o primeiro processo de incidente de resolução de demandas repetitivas, número 080-7642-95-2019. Suscitante, desembargadora Judite Nunes. Suscitados, Roberta Cecília Moreno Mendonça, Unimed Natal, Unimed do Brasil, Confederação NAC das Cooperativas, MEDI. O advogado é Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, Murilo Mariz de Faria Neto, Renato Augusto de Paiva do Maresque, Sara Deise Paiva Brasil, Márcia Aparecida Mendes Mafra Rocha. Da relatoria do desembargador, do juiz convocado, Eduardo Pinheiro. Suspeição aqui consta do desembargador Vigílio. E proferiram sustentação oral o doutor Renato Augusto de Paiva do Maresque, advogado da suscitada Roberta Cecília Moreno Mendonça, o doutor Murilo Mariz de Faria Neto, advogado da suscitada Unimed Natal, e o doutor Guilherme Henrique Martins Moreira, advogado da suscitada Unimed também Natal. Foi pedido de vista em 27/7/22, e assim está consignado, após o voto do relator, fixando teses atinentes às matérias afetadas e os votos dos desembargadores Cláudio Santos e Cornélio Alves, divergindo quanto à fixação do valor da cota-parte, pediu vistas do processo o desembargador Amaury Moura Sobrinho. Está em mesa? Tá, senhor presidente. Inclusive, em face das minhas férias, né, daí somente agora me foi possível trazer o voto. Inclusive, eu lancei o meu voto vista. Mas conversando com o doutor Eduardo, e recebi também o voto do doutor Ricardo Tinoco, que também há uma pequena divergência em relação ao meu voto lançado nestes autos. E o doutor Eduardo, me parece que ele tem algumas considerações a fazer, não é isso, em relação à matéria? Doutor Ricardo, porque não está disponível, né? Doutor Eduardo, que é o relator. Sim, porque, doutor. Nós estamos aqui tratando de uma matéria extremamente relevante. É evidente que todas as matérias que nos são trazidas aqui ao pleno têm a sua relevância, mas essa em especial, por se tratar, inclusive, de um debate em que nós teremos que fixar uma tese que, de modo a vincular todas as câmaras em relação a esse tema. Então, é preciso que se traga o debate à exaustão para que se possa extrair aqui a melhor tese possível que venha orientar essa matéria. E o doutor Eduardo me falou aqui, antes mesmo da sessão, conversando oficial, em particular, que ele leu os dois votos e me parece que vai fazer uma reflexão sobre juntar os dois votos no que ele concorda e trazer, por fim, uma síntese do que foi proposto, tanto por mim quanto pelo doutor Ricardo Tinoco. Não é isso, doutor Eduardo? Exato. Então, relator? Eu acolho o brilhante voto do doutor Ricardo Tinoco, coisa que só ele sabia fazer. Eu tinha feito uma ressalva, embora um pouco tímida, que não seria uma modulação propriamente dita, mas eu tinha já preocupado com as consequências dos efeitos das teses fixadas aqui no voto, que estaria respeitada a coisa julgada, né? O processo que então, e o próprio artigo 985, ele fala causas pendentes e futuras.
Então, sobrevieram votos parcialmente divergentes do desembargador Amaury e do Dr. Ricardo, fazendo a modulação apenas para o futuro, que eu acolho. Então, resumindo, eu vou acolher já integralmente a proposta de tese do Dr. Ricardo Tinoco, que é em relação à tese B, que na verdade ele soube fazer com perfeição o que eu já tinha dito em relação ao que respeitava a coisa julgada. Então ele colocou ali todo o arcabouço jurídico, processual, doutrinário e a respeito do tema. E, em consequência, também eu vou acolher parte da tese do desembargador Amaury, também parcialmente divergente, e já dou por prejudicada a tese C. Por quê? Porque a tese B apresentada pelo Dr. Ricardo Tinoco, para mim, já resolve boa parte da controvérsia. Então, já adiantando meu voto, já futuro debate, ou no momento que eu vou acolher a tese do Dr. Ricardo Tinoco, que ele apresentou apenas houve divergência tanto do Dr. Ricardo Tinoco como do desembargador Amaury apenas em relação à tese B. Não houve divergência em relação à tese A, nem a tese C, embora a tese C seria uma consequência da tese B e seria em tese a mais controversa. Mas eu já dou acolhendo o voto do desembargador Amaury, até agradecer aos dois, né, porque a gente reconhece, foi um trabalho, foi quase uma colaboração, a gente vê que é um trabalho de fôlego, estudou a fundo o processo, tanto quanto o relator até mais, então a forma também de agradecer, porque colaborou para que, pelo menos na minha parte, meu voto fosse e seja aperfeiçoado. Então, são essas considerações que eu tenho a fazer a respeito do julgamento. Desembargador Amaury, quer falar sobre a sua tese, que ele está falando sobre a divergência somente na tese B. Não, e depois, em seguida, o desembargador Ricardo? Não, enquanto a tese B, eu acho que não há divergência, que é exatamente a questão da modulação. Não há. Nisso nós comungamos, eu venho modulando também, no A que tese concorda a tese B. Apenas seria a redação e o que remanesce ainda aí é a questão em relação à necessidade do registro do estatuto. Esse é um ponto que nós devemos aprofundar, doutor Eduardo, em relação a isso, porque até o desembargador Cornélio também apresentou um voto, mas essa parte não foi discutida, até mesmo porque não há decisões ainda nas câmaras em relação a essa matéria. Porque... Não decidir sobre isso, porque isso é consequência, né? Bom, é isso. Bom, nós poderíamos, porque a rigor, mas a matéria é discutida, é trazida na inicial, entendeu? E o tribunal teria que se pronunciar sobre essa necessidade ou não. No processo, então, desculpe, interromper. Sim. Desculpe, pode. Pois não, fique à vontade. No processo subjacente da apelação, que a gente também irá julgar, foi atacado essa questão. Expressamente, a juíza rejeitou essa nulidade do artigo 19. Houve uma improcedência em relação a esse artigo 19 que autoriza o Conselho Administrativo a aumentar a cota. Então é isso que nós devemos esclarecer, se há essa necessidade ou não. Entendeu? Então, já que a Excelência vai reapreciar ou readequar as propostas feitas tanto pelo desembargador Ricardo Tinoco quanto a minha modesta colaboração, nós poderíamos aprofundar essa questão, porque a minha preocupação qual é? Não há, em relação à questão dos valores, isso é pacífico já nas câmaras, não é? Ainda que em sede de agravo do instrumento. Então, a questão da necessidade dessa alteração do registro, da alteração no estatuto, é que nós temos que ou já colocar na tese, ou, como sugeriu o desembargador Cláudio, a entender que não é o momento para que se fixe essa tese. Não. Eu gostaria, senhor desembargador Amaury, no relatório do doutor Eduardo, consta o seguinte: a controvérsia cinge-se ao seguinte: os aumentos não observam a forma prescrita por lei, uma vez que o valor da cota parte deve estar inserido no Estatuto Social. Sim. Deve estar.
e lá segue constando o valor de R$36 mil. Certo. B. A majoração somente pode ser realizada por meio de Assembleia Geral Extraordinária. Essa competência seria indelegável, isto é, não merece prosperar a validade dada a previsão de aumento por conduta exclusiva do Conselho de Administração da Unimed. D. Aí, o restante é consequência mais ou menos dessas colocações. Ainda que se considere legal o aumento indiscriminado, a imposição de novos aumentos, essa questão que não me parece que seja caso da decisão. Parece que a questão formal seria consequência, inserir a decisão da Assembleia no Estatuto cada vez que houvesse aumento. Seria uma questão de formalidade. Isso assim é que eu acho. Agora, me parece que há um consenso com relação às teses, não só pelo voto do doutor Ricardo, como eu vi pela posição do desembargador Amaury também, e agora pela posição do doutor Eduardo. Porque na prática, doutor Ricardo Tinoco, se o tribunal descer a detalhes, vai amarrar muito a questão do julgamento dos casos individuais. E isso traria mais problema do que solução, porque a ideia é uma solução para facilitar o julgamento do tribunal, e não uma forma de cingir o julgador a questões menores. Só que essa questão que eu quero colocar. Senhor presidente, eu poderia fazer uma pequena... Sim, pode. Primeiramente, cumprimentar Vossa Excelência, senhores desembargadores, todos os demais que se encontram a assistir essa sessão da sessão civil. Eu queria fazer uma breve explicação, assim como o Ministério Público, aqui também com assento. Na verdade, o ponto central, e aí concordando já de antemão com essa preocupação do desembargador Cláudio com referência a se buscar um consenso, o ponto central é de que, na verdade, quando o desembargador Cornélio ofereceu seu voto divergente, ele entendeu que seria possível que o Conselho Deliberativo da Cooperativa Médica procedesse à alteração e depois essa alteração viesse a ser convalidada pela Assembleia, mas sem que necessariamente houvesse não há essa referência ao registro. Isso. Não existe essa preocupação, como muito bem externado por desembargador Amaury, na adoção de uma providência de ordem a publicizar, a oficializar a alteração. E o que nos preocupa, e eu penso que nesse sentido eu e o doutor Eduardo estamos a convergir inteiramente, é de que como a legislação de regência que trata das cooperativas impõe que a Assembleia, ou antes ou depois do pronunciamento do Conselho, ela convalide a alteração do valor das cotas-partes, nós não podemos simplesmente dizer que aquele parágrafo 2º do artigo 19 é a única fonte com a qual se pode proceder à alteração. Então, a nossa preocupação, e nesse ponto me parece que a leitura é a mesma, é de que é obrigatória a adoção de uma deliberação assemblear. Não porque seja uma interpretação unilateral nossa, porque a legislação assim o exige. Agora, que seja antes ou depois, isso está resolvido, não é, Bador? Perfeitamente. Agora, com referência ao registro, eu quero aqui externar que também adiro integralmente à proposição do desembargador Amaury e penso que não é supérflua essa ponderação advinda do voto do desembargador Amaury, não. Muito ao contrário. Por quê? Porque no momento em que se procede o registro, se dá oficialidade ao ato de alteração, se dá publicidade, inclusive se evita que haja qualquer arguição de desconhecimento ou de... Ou seja, tem um caráter até, de certo modo, preventivo. Quer dizer, de se buscar assegurar essa validade da mudança, da modificação para frente. Agora, se eu aqui ressaltei o que de respeito à nossa leitura comum, a minha e do doutor Eduardo, agora eu vou ressaltar também com toda a brevidade o que me faz pensar igual ao do desembargador Amaury com relação à modulação.
Porque, e aí foi o ponto que o doutor Eduardo, a princípio, não observou e depois também se somou à nossa visão, é que se nós não modularmos, o que é que pode acontecer? Médicos que já se encontram devidamente credenciados e que já compõem o quadro de cooperados da Unimed poderão ter que sofrer alguma alteração do valor que aportaram para ingressar, gerando um desequilíbrio e até de natureza atuarial para a cooperativa. Porque se ele já aportou aquele montante e agora terá que haver uma mudança, se submeter a uma mudança, isso pode trazer profundas dificuldades. E aí, tanto vale para aqueles casos em que haja sentença transitada em julgado, né, doutor Eduardo, como também aqueles que ingressaram por tutela provisória, por medida de urgência, por medida liminar, e que já estão aí inteiramente prestando serviços junto à cooperativa. Então, me parece que se fizermos esse acréscimo que o desembargador Amaury sugere em relação ao registro, o consenso do desembargador Cláudio é perfeito. Não haverá aí dificuldade alguma para que se firme a tese e se defina de uma vez por todas a matéria. Era só, muito obrigado, desembargadora, com perdão pelo excesso. Senhora presidente, só uma mínima observação. Eu tinha colocado isso, a questão dos casos já julgados, mas, como disse, de forma muito tímida e que não foi uma modulação. Na tese C diz, respeitada a coisa julgada. Aí daí que eu digo que Vossa Excelência, a partir dessa colocação que eu fiz com o julgado, desenvolveu uma tese perfeita que não deixou margem a qualquer dúvida. Tá entendendo? Eu tinha dito e tenho no voto que está respeitada a coisa julgada em relação, logicamente, ao caso passado. Ok? Só isso mesmo. Perfeito, doutor. Porque tem muitos médicos, me parece que a maioria ainda não houve trânsito em julgado. Por isso a preocupação, estou só justificando. São profissionais que ingressaram por tutela provisória, por medida liminar. E aí iam ficar, não é, Eduardo? Iam ficar naqueles... Porque todas essas decisões, a grande maioria, foram todas prolatadas em sede de agravo do instrumento. Verdade. Por isso que no meu voto, em relação a esse tema, eu falo do consequencialismo jurídico, não é? Para respeitar exatamente essas situações. Como disse o doutor Ricardo, isso vai trazer, sem dúvida nenhuma, repercussão em relação a esses médicos que já ingressaram, inclusive protegidos com decisões liminares. Não é? A questão me parece agora mais da redação da tese. Isso. Porque eu também sou a favor disso, não tenho dificuldade. Agora, essa formalidade me parece consequência lógica da decisão da Assembleia, porque toda Assembleia Geral tem que publicar. Sim. Agora, levar o estatuto toda vez a registro, automaticamente na mudança desse item, só do valor da conta à parte. Esse é o ponto. Que no caso... Parece uma coisa, vamos dizer, a questão mais ou menos formal. E não fez questão em relação a isso. Conhecimento, a Assembleia decidiu, publicou. Não seria uma mera verbação lá no texto do documento? Eu não sou contra isso, não. A mera verbação. Uma questão menor. Sem necessidade de modificar o estatuto. Isso. Oportuna demais Sem dúvida, vamos fazer. Era exatamente isso que estava faltando. Vamos fazê-lo. Ok. De acordo. A sugestão seria, então, que o nobre relator em analisar as novas teses e na próxima sessão... Eu vou refazer, eu vou adaptar, já que eu acolhi a tese, tanto do desembargador Amaury como do desembargador doutor Ricardo, e trago e continuaremos o debate. Não traga já para a leitura do acordo. Não, mas tem que encaminhar anteriormente, não é isso? Não está decidido? Está decidido. Mas a redação nem sempre pode ficar... Não, é bom trazer no dia 19, então fica assim consignado. Se for o caso, né, eventualmente, né, tira uma vírgula ou outra, ou acrescenta alguma coisa. Perfeito. É verdade. Pronto. Então fica assim, registrado, né? Retorno o processo ao nobre relator para se adequar às teses aqui que tem uma apelação referidas. E na próxima sessão ele trará. O segundo processo, então, eu chamo apelação civil 081-4221-28 de 2018, que a apelante é Roberta Cecília Moreno Mendonça, advogados Antônio Eduardo são os mesmos,
né? Não, são outros. Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda, então são os mesmos. O apelado é Roberta Cecília. Então, esse segundo tem a ver com a discussão anterior. No Seria caso, a mesma digo, sim, proclamação? procedente. Exatamente. Esse não é? provimento No caso, dos recursos. Então, seria a mesma proclamação. Se Vossa nega Excelência provimento, trará não é dia isso? 19, adequada às Lembrar teses apenas aqui da gente postas. remover os votos para poder juntá-los posteriormente, né? Removi Pois meus não. votos. Então, finalizada a ordem E o meu jurisdicional, fica lançado, está lançado o meu voto. já está, né? Eu agora, o desembargador Ricardo Obrigado, aqui Samir. vai ver se entra aqui no sistema que não entrou o seu voto, né? Tá bom? Não está. Tudo bem. Encerrando essa fase jurisdicional, entro na ordem administrativa. As sugestões de propostas são as mesmas que foram postas anteriormente, na sessão anterior. Alguma outra indicação? Alguma outra proposta? Pode consignar as mesmas de anterior. Então, uma vez terminamos então todas as situações dessa sessão, agradecendo a Deus por mais um dia, desejando muita saúde para todos nós e hoje, especialmente, desembargador Amilcar, encerramos, portanto, essa sessão cível. Pois não. Uma dúvida, ficou dito que a redação ficará do dia 19. Dia 19 teremos sessão da sessão civil? Eu não sei. Bom, é isso que eu estou... para isso. Convocamos, então, você vê aí, Márcio. Márcio vai ver, então, Tá. que seria somente este, né? Talvez não tenha outro processo. Pois não, obrigada a todos, que Deus nos abençoe bastante.